Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje, com o super convidado, o Dr. Helder, vai estar aqui com a gente. Nós vamos com o tema Trabalhadores da Última Hora. Um tema muito importante, bem sugestivo, né, para as datas atuais, para o que está acontecendo no mundo, no planeta. Então eu agradeço a todos sempre pela presença, por estar aqui prestigiando a gente, por estar sempre aqui todas as terças-feiras. Lembrando sempre que ao término da live aqui no Instagram, a gente vai colocar no nosso canal no YouTube, tá? Então vamos ver, vai para o canal do YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá tem todas as nossas lives. Você pode entrar, compartilhar, deixar críticas, sugestões, elogios. Então eu agradeço a todos. E peço, como sempre, a participação de todos durante a live. Nosso convidado vai estar aqui, o Dr. Helder. Hoje ele está um pouco gripado, está com um pouco de febre, né, doutor? Mas ele veio para a live, veio trazer aqui o conteúdo para a gente bater esse papo entre amigos. E hoje uma live especial. Hoje nós vamos ter o Dr. Helder como convidado da nossa live e eu estarei com dois amigos também, me auxiliando a apresentar essa live. O Luiz Eduardo e o meu amigo Pena também, que sempre participa aqui com a gente, tá? Eu já recebi aqui a solicitação, vou adicionar o Luiz Eduardo, vou adicionar o Pena e aí eu adiciono o nosso convidado para a gente já iniciar a live aqui. A participação sempre de todos. Mande aqui as perguntas, as dúvidas. É muito importante tudo isso, tá? Du, lá, adicionei o Du, acho que agora eu consegui. Conseguimos, Eduardo, até que enfim. Tem que dar os parabéns aí para sua menina que mexeu nas configurações e deu tudo certo. Seja bem-vindo, Luiz. Ô, Du, não tá saindo o teu som para mim. Eu acho que o teu microfone deve estar... Vê se o microfoninho não tá cortado aí. Tem um microfoninho... E agora? Perfeito, perfeito. Então vamos lá, então. Queria agradecer mais uma vez o seu convite, estar participando dessa live Papo de Amigos. E como eu falei para você em outras oportunidades, que eu sempre ouvia o doutor falar, criou uma admiração minha para com ele. E hoje ter o prazer de participar junto com ele, tá? Com você, com o Pena, enfim. Realmente é um papo de amigos que a gente possa levar uma hora e pouquinho bem agradável. E olha quem está já aqui na nossa live, meu amigo Pena, seja bem-vindo à nossa live. Obrigado por aceitar ajudar. Aqui está o Rômulo, que está apresentando, enquanto na ausência do professor e do Matheus, vocês estão aqui. Agradecer já de primeira mão, gratidão, meus amigos. Eu fico muito feliz, como é bom a gente estar entre amigos. E claro, vou passar a palavra para vocês, já vou adicionar o Dr. Helder também, que hoje o papo é bem extenso, né? O doutor está um pouco gripado, ele pediu um pouco de compreensão, mas ele veio para a live. Eu falei, vamos marcar outro dia, doutor. Ele falou, não, vamos fazer a live. Então, gratidão. Seja bem-vindo, Pena. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Então, boa noite, Rômulo. Boa noite, Du. Legal aí, um prazer enorme estar com vocês, participando de mais uma live, né? Vamos aí questionar o Dr. Helder, que ele gripado não chega nem perto de nós de muleta, né? Exatamente. Com a graça de Deus conseguimos. Tava com problema, deu maior temporal aqui, caiu a internet, mas faltando alguns poucos minutos a gente conseguiu restabelecer a internet, conseguimos adicionar todos os participantes e agora o nosso participante, Dr. Helder. Dr. Helder, seja bem-vindo mais uma vez na live Papo de Amigos. É prazeroso ter o senhor aqui. Obrigado, já vou agradecer, já de antemão, o senhor ter aceito o nosso convite, mesmo um pouco gripado, um pouco com febre, né? A gente estava conversando aqui pelo Zap um pouquinho antes de iniciar a live. O senhor está aqui, sempre participando das nossas lives com comentários maravilhosos,
sempre adicionando conhecimento às lives aqui do Papo de Amigo. Então é um prazer imenso ter o senhor mais uma noite aqui. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar participando. E é uma dádiva, né, esse convite, porque além da gente poder trocar ideias, né, e a gente aprender um pouquinho mais. E isso é fundamental dentro daquele nosso crescimento espiritual. Agradeço as palavras do Eduardo, um grande abraço aí, Pena, e muito obrigado por estar me convidando. E você sabe, né, missão dada, missão cumprida. Tem que fazer. Vamos embora. Exatamente, né? A gente estava aqui... Esse é o tema, né? Esse é o tema, doutor Nelson. Trabalhadores de última hora. Na live passada, Pena. E, doutor, não sei se o doutor estava acompanhando a live passada que eu fiz com o Eduardo. O tema era diante das dificuldades. Nós tivemos uma dificuldade para iniciar essa live. Nós ficamos quase 20 minutos. Teve que trocar celular, teve que trocar conta, mas nós iniciamos a live diante de todas as dificuldades e conseguimos trazer o conteúdo aos nossos amigos, bater um papo. É como o senhor sempre disse, né? A gente nunca sai de uma live sem ter algo a aprender e sem ensinar também algo às pessoas. Como é gratificante estar participando da live entre amigos, né, Pena? Para um bate-papo super descontraído. A gente fala convidado, mas é um bate-papo gostoso, onde todos participam. E a gente sempre pedindo às pessoas, os convidados que estão aqui online assistindo a gente, que mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas. E hoje nós vamos falar dos trabalhadores de última hora. Pena, você quer iniciar? Quer que a gente passe para o doutor já? Edu, fique à vontade. Eu só queria falar uma coisa aí, né? Se alguma coisa der errado, eu acho que faz parte da brincadeira. Mas só que nós temos o plano espiritual que conspira a nosso favor, então vai ter que dar certo. Entendeu? Então, os trabalhadores da última hora também têm que ter essa vontade, essa força e essa coragem de enfrentar os desafios. Certo, doutor Eldo? Vou passar a palavra, então, para o doutor Eldo começar. Muito obrigado, Pena. Eu acho que esse tema ele é fundamental. Primeiro, que ele é difícil entendimento. As pessoas não compreendem ele e vou dizer a vocês, eu sempre tive dificuldade de entender esse tema, né? Principalmente a gente entender, né, que o último será o primeiro, né? Então, nesse mundo de favores, a gente entender como é isso. Mas eu acho que esse tema é tão fundamental dentro da doutrina espírita, ou não só da doutrina, mas qualquer religião, porque isso é uma passagem importantíssima, e ela nos traz um entendimento praticamente da doutrina espírita, porque ela vai trazer toda a essência do que você recebeu um convite, o que você tem que fazer com esse convite e o que é a sua caminhada para conseguir isso, para você receber o seu quinhão. E isso que é fundamental, e eu convido a todos aqueles que estão ouvindo, que no final justamente tenha essa compreensão desse entendimento do que é a nossa missão e o que é o nosso quinhão, o que nós vamos receber com isso. E por que Deus é justo, né? Eu acho que é o grande problema, que eu acho que é a primeira pergunta. Deus é justo? Mas eu acho que antes de começar, Rômulo, eu acho que eu tenho que ler sobre a parábola. Fazer a leitura da parábola para que todos possam entender. Exatamente. Você me permite? Pois não, fica à vontade. Eu só ver onde começa aqui. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que sai de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia, a cada um mandou-os para a sua vinha. Tendo saindo ainda na terceira hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada a fazer e disse-lhes:
de vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair a hora sexta, e na hora nona fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1/10, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: por que estáis aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: é que ninguém nos assalariou. Então ele falou: ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava dos teus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha, apenas na hora 1/10 aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais do que receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora e vos pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada do trabalho? Toma, pois o que te pertence vai. Quanto a mim, quero dar a esse último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que eu quero? Acaso o teu olho é mau? Porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. É uma parábola muito bonita, em que ela tem uma dificuldade de entendimento, né? Porque nós temos aquela ideia: eu trabalhei o dia todo e o outro trabalhou metade e nós vamos pagar a mesma coisa. Mas nós temos que ter alguns pontos importantes para a gente ter a compreensão. Um deles foi a oportunidade dada. Todos foram chamados a trabalhar. Isso é um ponto fundamental. Então, você foi chamado a trabalhar. E aqui é uma metáfora. Foi trabalhar na vinha. E o entendimento é um outro maior. O outro é o combinado. O combinado era 1 denário, que é um dinheiro da época. E ele, não importa se ele trabalhou X ou Y, mas ele queria pagar a todos a mesma coisa. Era um pensamento dele que ele achava justo, porque foi o combinado disso, não importando que hora foi chamado, se logo ao amanhecer ou ao final do dia. E isso é muito importante, porque a gente observa que quando vamos trabalhar, o que queremos quando trabalhamos? E aí a gente tem que transpor para o trabalho. A gente pode fazer a analogia do nosso trabalho de hoje com o trabalho espiritual. O que eu quero com o meu trabalho? Qual é o trabalho que eu tenho que desenvolver? Por isso que eu falei que é tão fundamental esse entendimento, porque ele mostra toda a doutrina. O que você tem que ser como pessoa, o que você busca e qual é o seu objetivo, né? E qual é o seu comportamento no dia a dia. Então, eu fiquei pensando, e eu assisti umas entrevistas com o Carlos Tramontina, né? A Globo mandou um punhado de gente embora aí, e ele comentando numa entrevista, num podcast, e a pessoa disse: nossa, eu tenho visto colegas aqui que trabalhou 20, 25 anos na Globo, 15 anos, e agora saíram e estão metendo a boca onde trabalhou. Então a gente percebe isso. Ele também, um outro, comentou também de 2 atrizes, uma delas é a Maitê Proença, que trabalhou a vida inteira como CNPJ e agora foi mandada fora da Globo e entrou com uma ação de direitos trabalhistas. E aí perguntou: vai pagar também a Receita Federal? Porque era um acordo. Então, é uma coisa que a gente precisa entender, que a mesma coisa que a gente faz na vida humana é na vida espiritual. O que
buscamos, somos honestos com aquilo que fazemos, com aquilo que buscamos? Se estava insatisfeito, saísse e ia para outro lugar. Se você não está satisfeito nessa caminhada espiritual, vai buscar aquilo que te complementa e você vai ver que você vai voltar no mesmo ponto onde você estava. Porque o caminho é esse, né? Então, eu passo a vocês para que a gente possa ter a opinião de vocês. E aí porque eu tracei aqui alguns comentários, mas para não ficar só um monólogo, como é um bate-papo de amigos. Agora... Ele e Eduardo, vocês já querem fazer um comentário? Passar a palavra para o Pena e para o Edu? Eduardo primeiro. Se você me permite, Romulo, eu agradeço, Pena. Assim, o que o doutor falou é exatamente o que acontece, né? Aquela história de você jogar a sujeirinha embaixo do tapete, né? Quando te convém, você é ok. Quando não te convém, você faz a crítica, né? E que, na realidade, o que o doutor, esse trecho, essa parábola, né? Ela diz assim que é uma nossa meta espiritual. Quando você tem uma meta espiritual, você tem que, enquanto você busca os dispositivos para você alcançar tudo que você precisa, nós temos que ter, assim, nós temos que postergar, nós temos que demorar, alguns demoram demais para descobrir a sua purificação espiritual, né? E na vida, como o doutor colocou, citando esses artistas, ficaram, desculpa o termo que eu vou estar usando, né? Ficaram lá usufruindo dessa emissora e agora estão fazendo uma crítica, querendo receber uma coisa que eles receberam. Só que os benefícios que eles tiveram, eles não estão pondo em pauta aqui. Trazendo para o nosso tema, isso daí, é como o trabalho, né? Vocês, o Romulo mais assim de perto, o Pena também, o doutor, vou ter o prazer de conhecer pessoalmente. O meu trabalho, doutor, eu amo o que eu faço. Quando você ama o que você faz, você não mede esforços. Quando você não mede esforços, você atinge objetivos. No meu trabalho. Na minha casa, com a minha família, é a mesma coisa. Com os meus amigos, é a mesma coisa. Eu acredito que dentro da doutrina, eu estou gatinhando. Quando você está gatinhando, você tem uma referência. Você está crescendo. Demora tempo? Não sei. Mas eu estou fazendo. Então, tudo que nós aprendemos dentro da doutrina é a transparência, a caridade, a lealdade, que os dias de hoje estão muito difíceis, né? Então, é o que eu penso assim, nós temos que cada vez mais ver os valores que nós temos. É importante para nós hoje. Então, a situação do Papo de Amigos, ele traz assuntos diversos, mas todos os assuntos que o senhor falou, você vai para um determinado local, você pegar o caminho diferente, você vai chegar no mesmo ponto. Não adianta você querer voltar lá no começo da fila, a fila vira ao contrário, você vai ser o primeiro. E a recepção e a condição de conhecimento das pessoas é a mesma. Se você trabalhou de manhã ou à tarde, o que ele quis fazer? Ele quis fazer uma distribuição dentro dos seus horários. Ele precisava de todo mundo do seu lado. Em nenhum momento ele desprezou um ou outro, não é? Ele abraçou a todos da forma que ele entendia que era certa, né? E muitos não entendiam, né? Que muitas empresas com vários funcionários, existem várias preocupações do RH por causa desse problema. Aquele milindre, né? O milindre acaba atrapalhando, tanto no lado profissional como no lado religioso, vamos dizer assim. Ei, Pena, você pode complementar mais algumas coisas, por favor? Eu creio, na minha pequeno conhecimento também, que as parábolas foram feitas por Jesus Cristo para um modo de entendimento da época, daquele povo, daquele momento, né? Mesmo porque naquele momento ninguém tinha relógio para comandar que hora que você entrou, que hora que você saiu, né? E, na verdade, isso daí é uma reflexão que nós temos para nós, que é o chamamento de Deus para nossas obrigações, né? Não importa se você entrou às 6, às 8, às 10, às 12. O que importa é o seu cumprimento da sua tarefa. Jesus falava o cumprimento da caridade. Ainda hoje nós encontramos muitas pessoas que não entendem caridade ou entendem muito pouco, né? A caridade, por exemplo, na parábola, é a má distribuição, né? É o ponto fraco aí, a má distribuição do valor monetário. Mas hoje em dia, fazer uma caridade, o pessoal já pensa, vou dar uma esmola ou vou dar uma cesta básica, que também é uma caridade, né? Mas não é só isso, você pode ajudar um irmão, você pode dar um bom conselho, você pode ouvir, você pode estar aqui reunido com tantas pessoas que têm os mesmos intuitos. Até eu quero chamar a atenção do Romulo. O Romulo tem 2 pessoas aí hoje que são amigos meus, que faz muito tempo que eu não vejo, aceitaram o convite. Então, cada vez mais a gente cresce espiritualmente, todo mundo junto, dentro dessa vinha
que é relatada na parábola. Né? Vamos trabalhar, não interessa quando você entrou. O importante é que você faça alguma coisa, não sem a preocupação do tempo. É aquilo que a gente volta, né, Rômulo? A gente gosta muito de falar da engrenagem, que tudo tem a ver, né? Lembra? Faça alguma coisa, seja quente ou seja frio, mas não seja morno, né? Que eu te vomito. Exatamente. Lembra? Perfeito. Tá tudo dentro de uma engrenagem. Doutor Helder, está com a palavra aí. Ou o Rômulo, né? Vocês estão falando, né? O doutor Pena, Luiz, vocês foram perfeitos na colocação, né? Quando ele fala da vinha, do trabalho, né? A todos. Quanto de nós, né? Estamos, se a gente tivesse apenas preocupado em fazer parte dessa engrenagem, como o Pena disse, né? Não interessa se eu estou trabalhando mais ou menos. O importante é a gente ter a consciência espiritual, né? Porque daí já foge da parte material. Claro, se a gente olhar com os olhos materiais, o olho egoísta, o olho da vaidade, todo mundo queria ser o trabalhador da última hora. Trabalhar apenas mais a fácil. última hora e receber o mesmo daquele que trabalhou o dia todo. Mas a gente precisa olhar as coisas com a visão espiritual. A gente ter a noção da imortalidade da alma. Então, quando a gente olha com a visão espiritual, a gente tem a noção e a certeza que todos serão contemplados. O Pai, ele não é injusto. Deus é misericordioso. Deus é amor, é justiça. Ele quer todos têm o mesmo valor. Os filhos são iguais perante o Pai, perante a Deus. Então, a recompensa de você aceitar o trabalho espiritual, aceitar o trabalho do seu progresso espiritual, você também no seu trabalho material, você fazer tudo de acordo com amor. O Edu falou uma coisa muito bem colocada, fazer com amor. Não é o quanto você trabalha, mas é o quanto de amor você coloca em tudo. Isso é muito importante. Então, quando a gente tem essa visão mais ampla, a gente consegue entender, como o doutor disse, essa parábola ela é um pouco difícil de entender, né, doutor? Dependendo da visão que a pessoa tem, ela vai falar, mas claro, tá errado. Deveria pagar mais para quem trabalhou mais. Se você fazer isso numa firma hoje, você contratar uma pessoa para trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde e uma para trabalhar das 17 às 18 e receber a mesma coisa, acho que põe até um processo, né? Mas nós estamos falando quando Jesus disse isso, com a visão espiritual. Era essa colocação que eu queria, doutor. Pode seguir no seu... Importante, Rômulo. Algumas coisas, considerações aí na fala de você. Primeiro na sua. Só que a gente tem que entender que não é contratar por X horas ou X horas. Deus falou, Deus não, Jesus. O Senhor falou, vem trabalhar por um quinhão, por um dinário. Ele não falou quantas horas teriam que trabalhar. Então é diferente. Por isso que é difícil a compreensão disso. Porque não importa o tempo. O que importa é o seu trabalho, a sua dedicação, seja a hora que ela for. A outra coisa que eu achei interessante aí nos comentários é que a gente precisa compreender que cada pessoa está num estágio espiritual. Às vezes a gente não compreende que certas pessoas tomam certas atitudes e que você fala, para. Só que você tem que entender ela como um espírito, que ela precisa de algo, né? Então, o que é importante é nós entendermos qual é esse trabalho que temos que fazer. Que aí que é o fundamental. O que nós buscamos? Nós buscamos a materialidade? Nós buscamos o quê? Como o Pena falou, ele falou na palavra-chave que chama caridade, né? Então, nós sabemos que muitas das escrituras foram escritas por homens, mas tudo que foi dito, e não é nada escrito por Jesus, ele fala em duas coisas, amor e caridade. O que é a caridade? Aí essa é uma palavra tão ampla, tão complexa, porque normalmente o primeiro dado da caridade é que você vai dar uma esmola a alguém, né? A gente pode observar nos dias de hoje, as pessoas estão carentes. As pessoas hoje estão... Você vê que hoje eles dão mais valor a cachorro do que animal. Por quê? Porque o cachorro está ali o dia inteiro com ele. Então, as pessoas estão extremamente carentes, porque não está tendo isso.
Só que está um dado muito importante aí para comentar, que com a inteligência artificial que está adentrando, o técnico vai sumir e tudo vai ter que funcionar sobre o lado humano. Olha que interessante, porque as coisas técnicas o robô vai fazer. E nós vamos ter que voltar o quê? A ter as relações humanas para poder uma compreensão ou para fazer algo diferenciado perante aquilo que você trabalha. Olha que importante. Mas o que nós buscamos? Aí nós começamos a observar, e eu estou aqui, não sei se eu falo ou não, mas vou falar. Aí vocês detonam. Fala, doutor. Fala. Fala, doutor. Fala. Eu tenho observado pessoas que estão hoje na mídia, pessoas importantes, que falam de milhão, se você já conseguiu seu milhão, venha fazer curso, 1 milhão, e estão falando também na palavra de Deus. Mas o que nós buscamos é 1 milhão? Todos terão que ter esse 1 milhão? É essa a função da nossa missão espiritual? É buscar. Então, se você entrar, você vai fazer o seu 1 milhão, você vai ter o seu carrão, você vai ter 10 carrões, você vai ter propriedade, vou morar nos Estados Unidos, eu moro em Alphaville. É isso que nós buscamos? É isso que é a meta espiritual que nós estamos buscando e estão usando a palavra... Oi? Entretanto, né, doutor Helder, tem pessoas que estão se preocupando que ela não alcançou ainda 1 milhão de seguidores. Também. Que é pior ainda. Seguidores também. Que é pior ainda. Né? Os meus seguidores não falaram bom dia para mim hoje. Olha que vazio. É justamente aí você começa a observar e as pessoas estão deixando... outra coisa que você comentou, Pena, que me levou a pensar aqui agora. Você faz aniversário, eu mando um zap para você. Parabéns. Pô, você é meu amigo. Pega o telefone. Ô, cara, parabéns. Tudo bem? Como é que você está? Um abraço. Eu estou longe. Agora, achou que é tudo bem, está tudo em ordem. Né? Então, as pessoas estão... Só que elas não entendem que a vida, ao final, o que vai sobreviver são os relacionamentos. Sim. O final da vida da gente é relacionamento, senão você vai ficar sozinho, isolado. E aí em depressão. Então você pode observar, olha só como é amplo essa conversa. Exatamente. Ela pode tomar N caminhos. Né? Por exemplo, você vê que hoje as pessoas estão buscando coisas que jamais vão ter na vida. A beleza, a riqueza, a estética. Fica procurando coisas e esquece que a coisa mais importante, que a felicidade está nela, não é aonde ela procura, é dentro dela. Ela tem que ser feliz com ela mesma. Mas quando eu estou feliz comigo mesmo, eu tenho um livro maravilhoso, deixa eu pegar aqui, que ele está do ladinho aqui, que ele anda do meu lado aqui, e se vocês puderem adquirir, chama Os Jogos de Maia. É da Adélia Steinbeck Goodsman. E ela comenta o que é os Jogos de Maia? É os jogos da vida. E você é o quê? O diabinho falando no seu ouvido, então, a que te leva. E aí o caminho? Você não entende. Pô, por que você tem uma família e aquele cara que você não consegue conviver, teu irmão, você briga e não sei o quê, é gato e... cão e gato. É porque você tem que desenvolver algo ali para aprender a conviver para seu crescimento espiritual. E aí nós vamos nessa linha. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós estamos gastando com o quê? Olha só que interessante, né? Dentro da linha que estamos falando. Se você pegar o celular de manhã, na hora que você acorda, você já perdeu 1 hora. Você vai olhar todas as notícias, tudo que é toque, TikTok, Instagram, Face, e piriri, pororó, e aí que você vai ver, já perdeu 1 hora. Aí você vê quanta... Opa, tá caindo a força aqui. Simplesmente você vai observar de que... Ah, não, foi o meu computador que desligou e apagou a luz aqui.
Então a gente observa que às vezes a gente fica perdendo o nosso tempo com coisas fúteis. Nós temos visto aí até novelas mostrando as pessoas altamente ligadas, e a pessoa até tacou fogo no apartamento. Assisti um capítulo ontem, estava aqui de molho, sem fazer nada, de cama, coisa que eu não assisto na novela. Mas é o que está acontecendo hoje. As pessoas hoje estão só nisso. E o que nós buscamos é outra coisa totalmente diferente. Na visão de vocês, nessa parte que comentamos, por favor, a opinião de vocês. Eduardo? O doutor foi muito feliz nas colocações dele, né? Quando ele falou a questão de beleza, do coração, de ter... O que falta nas pessoas, né, meus amigos? É a questão de se ligar, como o senhor falou, passar uma mensagem no WhatsApp é muito fácil, é prático, né? Então, mas o que falta realmente é isso aqui, ó. Você dá um abraço numa pessoa. Quando você abraça a pessoa, você sente o calor, o carinho que ela tem por você, não é? E nós temos que também estender os nossos laços espirituais. Você vê, doutor, na semana passada o senhor falou questão do irmão aí, né? Hoje eu tenho um irmão, tem maravilhoso, maravilhoso, mas eu falei para o Romulo na nossa live, eu tenho mais afinidade com alguns amigos do que com o meu próprio irmão. Por isso ele deixa de ser meu irmão? Não, claro que não. Mas é os laços espirituais que está aí. Toda sexta-feira nós temos um compromisso na nossa casa espírita. Doutor, nós em sã consciência, na nossa juventude, vamos dizer assim, quem que abdica de uma sexta-feira para estar fazendo caridade, doutor e meus amigos, sem consulentes, independente dos seus problemas, nós estamos lá de peito aberto, é a caridade, a pessoa chega na portaria, é recebido por todos, na hora de sair, um abraço, uma boa semana, vai com Deus, a pessoa se sente feliz, se sente importante, e quando você se sente importante na vida de alguém, você tem um caminho muito andado, então a gente nunca pode esquecer disso. O abraço para mim é importante, a amizade sincera é importante, e tudo que o senhor falou foi feliz demais aí. Eu acho que hoje só vai acrescentar o nosso crescimento com nós quatro aqui, e as pessoas que estão acompanhando a gente também, que a gente agradece desde já, né, Romulo? Né? Eu agradeço aos amigos que estão entrando aqui, amigos de Irmandade, amigos, colegas de trabalho. Muito obrigado pela presença aqui de vocês. O César. Tem mais alguém, doutor? Pode falar. Boa noite para todos. A Valéria, a doutora Valéria, a Denise de Cravinhos. Muito obrigado pela presença de vocês. Regina Alvino ela fez um comentário aqui, depois nós vamos ler. A Claudinha também está colocando isso mesmo, um abraço com alma, né? Fez aqui. A doutora Valéria, né, colocou, com certeza, falta amor e carinho. Então a gente vai lendo aqui os comentários aos poucos. E cadê o comentário que eu queria? Isso, a Regina Alvino. Ela fez assim: perdemos a essência do ser humano. Eu ia dizer isso, a hora que eu vi que ela colocou no comentário, né, quando o senhor fala que as pessoas buscam a beleza da parte material, né, a beleza humana, eles buscam 1 milhão, 1 milhão de seguidores, que o Pena também lembrou muito bem, 1 milhão em dinheiro, só que nós esquecemos de buscar a beleza da alma, do espírito, né? A nossa verdadeira função aqui não é ficar saradão, bonito. Isso é proibido? Lógico que não é. Cuidar do corpo é uma das obrigações nossas. A gente tem que cuidar dessa matéria que nos serve, né, para a reencarnação. Então nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que cuidar da nossa saúde mental, espiritual. O doutor é da parte odontológica, né, doutor? O senhor deve ver coisas inúmeras dentro do seu consultório, as pessoas que às vezes descuidam. Mas o que a gente tenta dizer, como ela disse, nós perdemos a essência humana, né? O Du falou uma coisa, a hora que ele fez assim o abraço, a gente lembra, né? Quantos de nós aqui, que está online aqui, que está participando dessa live, qual foi a última pessoa que você abraçou? Qual foi a última pessoa que você disse: eu te amo, eu gosto muito de você, você faz parte da minha vida, obrigado, gratidão. Qual foi a última vez que nós fizemos isso? A pandemia trouxe uma situação contrária, né?
a gente voltou a conviver em família, o que estava difícil, né? Com a correria do dia a dia, a gente entende, pais trabalhando, os filhos para a escola. A pandemia, entre aspas, forçou as famílias novamente a estarem juntas. E a gente tem algo grande dentro do espiritismo, que a família é a nossa escola. Já dentro da nossa família, a gente encontra, é o primeiro passo, né, desse trabalho que nós somos chamados, a saber conviver com as diferenças. Às vezes você tem um irmão problemático, às vezes os pais têm um filho problemático. É aquele parente, aquela pessoa próxima de você, que você tem que começar a acertar essa relação. Porque você não erra de trabalho, você não erra de família, você não erra o endereço. Ninguém erra de endereço na reencarnação. Então, a família é o lugar sagrado, onde a gente deve começar a aplicar, a ser os trabalhadores de Jesus. Como? Perdoando mais, amando mais, dando mais abraço, fazendo visitas. Uma coisa que eu falo sempre, né, doutor, que eu acho curioso agora, já está chegando novamente, vai chegar o Dia das Mães, recentemente foi o Dia dos Pais. Quando dá Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente vê os Facebook, as redes sociais, é a coisa mais linda do mundo. Todo mundo com o paizinho, é o herói, todo mundo com a mãe é a heroína. É bonito isso? Eu acho lindo. Mas por que só no Dia dos Pais e o Dia das Mães? E o restante do ano? Então a gente tem que ser Dia dos Pais todos os dias. Tem que ser Dia das Mães todos os dias. Então é isso que é o chamamento para esse trabalho. O trabalho do Evangelho. Rômulo, uma coisa interessante que eu acho, que é o seguinte: todos nós somos chamados para o trabalho. E nós estamos aptos a esse trabalho? Estamos aceitando esse trabalho? Por quê? Porque nós, para poder aceitar esse trabalho, nós vamos ter que abrir mão de coisas, né? Então, são as nossas escolhas. Hoje nós observamos, principalmente... Ei, Juliano, um grande abraço, meu amigo. Simplesmente, nós podemos observar... que eu me perdi aqui, fui falar com o Juliano, me perdi aqui. Foi emocionado. O senhor falou sobre o trabalho que nós somos chamados, nós temos que entender esse trabalho. Nós aceitamos isso porque nós temos que abrir. No computador hoje, nós observamos a prostituição aberta totalmente. As pessoas se vendendo. Você vê toda hora no Instagram, no TikTok, você comprar sexualidade. Hoje, piorou ainda mais a pedofilia. Aí então a gente começa a olhar, é isso que nós temos que buscar, porque são os 7 pecados capitais. Nós estamos lutando contra isso, porque é o nosso aprimoramento. A gente costuma dizer, nós temos uma pedra bruta quando começamos a trabalhar. Nós estamos desbastando essa pedra. Quando nós buscamos, abrindo o nosso interior na reforma íntima, o que nós temos que mudar? Eu estava escutando meu Evangelho do Lar aqui antes de entrar, e teve uma mensagem maravilhosa dizendo: quanto mais amor você tiver, mais aos céus você vai chegar. E se mais ódio você vai ter, mais lá embaixo você vai estar, né? Por quê? Porque você estará preenchendo o seu coração, a sua raiva e trazendo o passado para o presente totalmente. E você não vive. Então, olha só que interessante. Porque não podemos deixar de dizer aqui, dentro ainda dessa hora, a coisa mais importante, que nós temos o convite, nós temos a oportunidade, e aí, quando nós falamos em reencarnação, nós vamos entender o entendimento de que os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque os primeiros foram Moisés, foram os profetas. Eles que iniciaram uma revolução de crescimento espiritual. Alguém começou. Aí os profetas foram transmitir esse ensinamento. E o tempo foi passando, mas eles foram os primeiros. Só que muito
desses, como nós, reencarnamos. Por isso que nós, agora que estamos aqui, temos a oportunidade de ter tido esse convite e do aprimoramento que estamos tendo dentro, essa oportunidade de fechar, de sermos escolhidos. Então, seremos os últimos e seremos o primeiro a ser os escolhidos. Nós vamos perder essa oportunidade? É entender e compreender que as dificuldades nos fazem que nem ferro fundido. Quanto mais você bate, ele fica melhor, né? Então, é nessa expressão de que a gente tem que compreender, e aí eu gosto de uma palavra, até eu tenho uma palestra dela que chama beleza oculta, né? No sofrimento, qual é a beleza que está por trás daquilo? Qual é o entendimento? Né? O que ela nos traz de entendimento? Quando você perde alguém, quando você... É o filme do Will Smith, tá? Beleza oculta. É maravilhoso, quem assistiu, quem não assistiu, não deixe de assistir. E é o entendimento de 3 coisas fundamentais na nossa vida. Tempo, amor e morte. O tempo não para. Ele continua. E você está perdendo a oportunidade. Eu não sei, eu até fiquei sabendo aí que vocês comentaram de mim semana passada que eu deixei parei de jantar para participar. Eu fiquei sabendo. Ô, Romulo, vou fazer uma parte aí, tá? Fica à vontade, Pena. Olha, dentro do nosso caminho de aprimoramento espiritual, a gente vai deixando rastros aí pela Terra. E a gente vai deixando o nosso legado. E aí, pegando uma parte aí que o Romulo falou, dentro desse legado, dentro daquilo que você deixa, quando que você deu o último abraço? Aqui hoje, eu estou tão contente porque estou vendo pessoas aqui. A Ana Lúcia, por exemplo, faz 50 anos que eu conheço ela, faz 4 que eu não dou um abraço. O Luiz Carlos Francisco faz mais de 40 anos, só que faz mais de 20 que eu não o vejo. Né? O Benê também, trabalhamos juntos, vai estar aqui junto. E a Claudinha, eu dei um abraço nela ontem. Já está pago. Não é verdade? A gente tem que ir um aprimoramento espiritual, vai deixando rastros. Porque senão, o que você vai escrever lá na sua lápide quando você morrer? Né, Romulo? Naquele dia nós estávamos comentando, né? O que você vai deixar escrito? O que você vai deixar de legado? Pode falar. Deixa eu fazer uma parte agora com você. Você falou aí na lápide. Você parou para já pensar uma coisa? Você está lá no seu caixão sendo velado. O que as pessoas vão dizer de você? Exatamente. Porque você não vai levar nada. Nada. Você não vai levar nada. Você vai levar a sua casa, nada. O seu carro, a sua compra. Matéria nada. E o que vão dizer de você? A gente Exatamente. tem uma fala que chama a sua essência. Que legado você deixou nessa passagem sua aqui? O que você vai deixar de legado? Olha que peso tudo isso. E aí, muito grande. Nós temos que entender que o que vai... Hoje eu vi um amigo de turma de faculdade, ele é coronel e bombeiro, mas é dentista. E hoje ele é o chefe da Coisa Civil lá em Campos do Goitacazes. E hoje é aniversário dele, Defesa Civil. Isso. E fizeram um vídeo para ele dos colegas, os funcionários falando dele. Eu quase chorei. Por quê? Você chegar e ter um entendimento dos pares que você trabalha, elogiando como, não, ele não é bonzinho, não, é um amigo, ele é um pai, ele melhorou as nossas condições. Então, são coisas, né, que não são materiais, elas são muito mais, né? Então, acho que é fundamental a gente entender, não podemos perder tempo, né? Exatamente. Porque a morte é óbvia. E o desperdício, né, doutor, hoje é muito grande, né? A gente sabe, através das obras espíritas, né? A gente sempre fala isso nas lives. Eu faço questão de comentar isso para dar um alerta às pessoas. Quando a gente vê uma psicografia, a gente vê um livro espírita psicografado,
uma das maiores, claro, tirando a maioria de, fiz mal, mas uma das maiores reclamações, né, é o tempo perdido, né? É como a gente fala, como você está administrando o seu tempo, né? Você está fazendo, como o doutor falou, hoje a tecnologia, ela nos proporciona algo muito confortável. Se você estiver indo para o seu trabalho, né, no ônibus, você pode colocar o seu fone, seu telefone celular, você pode assistir uma live, você pode assistir uma palestra, você pode estar lendo um texto, mas você também pode estar olhando os vídeos do TikTok, né, curtindo os vídeos. Então, o destino está dentro de você. A mudança está dentro de nós. Não é o Pena que vai mudar o Rômulo, não é o Eduardo, não é o doutor. A mudança parte minha, de dentro para fora. Dentro do Espiritismo, eu acho que uma das maiores máximas, né, doutor, é a reforma íntima. Por que é tão falado na reforma íntima? Porque as pessoas, no primeiro insucesso, na primeira dificuldade, ela culpa o companheiro, ela culpa o amigo de serviço, ela culpa o chefe, ela culpa o amigo, ela culpa o filho, culpa a esposa, mas ela não vê que a infelicidade dela, ela trilhou, ela caminhou. Quando a gente fala de tempo, e também é muito importante a gente fazer uma observação, doutor, que nunca é tarde para recomeçar. O passado a gente não modifica mais. Tem pessoas que ficam presas ao passado, se martirizando, sofrendo, tendo ódio, rancor, tudo aquilo que o doutor falou, do passado. E ela esquece que o futuro dela começa hoje. Então a gente pode escrever uma história diferente, mas do futuro, mas começa agora, no hoje. O que você está fazendo do teu hoje? Nós estamos aqui numa live, 4 pessoas, mais 15, 20 pessoas online. Nós estamos batendo um papo sobre os trabalhadores de última hora. É como o Edu falou, numa sexta-feira, quantas pessoas estão indo ao centro, quantas pessoas estão fazendo a caridade, tem pessoas que vão aos cultos, às igrejas. Então, o que você está fazendo do teu hoje? O que você está fazendo do teu tempo? É a resposta que você terá no futuro. Du, quer falar alguma coisa? Eu quero sim, Rômulo. Eu quero até... você vê que dos nós 4 eu que falo menos, né? Mas pode ter certeza que eu observo muito e presto atenção. Eu venho numa ascensão espiritual, posso dizer assim, eu venho num crescimento muito grande. O Pena me conhece de uma outra casa que, né, nós trabalhamos. Eu tinha uma conduta de verdade um pouco fora dos meus padrões de hoje. Então, eu vi, nesses minutinhos que você estava falando, passou um filme na minha cabeça da minha evolução, do que eu coloquei em prática no aprendizado na casa anterior, nessa casa que eu estou, com as pessoas, o convívio, com o amor, com o carinho. Eu vejo, meus amigos, que eu cresci bastante e continuo crescendo. Como você falou, hoje pode começar tudo hoje. Eu até me emociono de falar de mim, porque vocês que são meus amigos, o doutor já é meu amigo, vou lá visitá-lo, se Deus quiser, nós vamos lá. E eu cresci muito, gente. E realmente pode ter certeza que nós crescemos quando você tem o intuito de que o seu coração está aberto para a bondade, para a caridade, para o aprendizado. E saber dar um passo para trás e para frente é automático. Nós, nos seres humanos, não conseguimos reconhecer que nós estamos errados. Dar um passo para trás. Isso é um ponto de referência para mim. Eu falo de mim, falando do meu coração. O que eu melhorei, gente, vocês não têm noção o tanto que eu melhorei. Nessa caminhada. Edu, bom, eu acho que... Edu, se você me permite, Edu, só para dar uma... Se você me permite, Edu, eu que te conheci, meus parabéns, que você melhorou muito, apesar de que nós nunca tivemos atrito. Sim. Né? Nós sempre seguimos uma linha legal. Mas você está de parabéns e continue assim, se Deus quiser. Graças a Deus. Quero agradecer a apresentação do amigo de turma, Beto, o meu colega Humberto de Leme, a Rétina, que estão tudo aí prestigiando essa live nova. Mas é fundamental isso que você falou, que a oportunidade e a gente vê o nosso crescimento, e é o nosso crescimento interior. E olha só que interessante, você fez um retrocesso, fez uma retrospectiva na sua mente,
E você vê como tantas coisas hoje não fazem mais parte de você. Coisas que você dava valor e hoje não mais. Isso que chama maturidade, isso que chama evolução espiritual. E uma coisa muito interessante é que nós podemos imaginar que a nossa vida é um prédio, né? Esses que vieram primeiro fizeram a base deste prédio, né? E nós estamos aqui para dar o acabamento a esse prédio. Então é fundamental a nossa atitude. Quando o Rômulo ele faz esse encontro aqui às terças-feiras, e eu tenho pessoas amigas minhas que já não deixam de sempre estão aqui porque acham extremamente profundo e interessante, acrescenta alguma coisa, e isso é fundamental o trabalho de vocês. Por quê? Porque estão despertando alguém a iniciar uma nova caminhada, a despertar de uma nova atitude. Porque nós estamos aí num mundo que a gente só vê que quer riqueza, só materialidade, e essa busca incessante disso, e isso não traz um bem, porque a pessoa acaba no final sendo infeliz como pessoa, porque ela busca isso. Então, nós temos que ter valores. Eu acho que hoje a coisa mais importante é nós temos princípios, nós temos valor. Aí você vê a máxima que diz, você conhece um espírita pelo seu lado moral. Porque nós nos questionamos a todo momento se estamos falando uma coisa e praticando ela. Porque isso é fundamental. Falhamos? Claro que falhamos. Somos perfeitos? Jamais. Mas entenda bem, nós tivemos lá atrás, vem o catolicismo e hoje veio o espiritismo para mostrar. Você vê hoje as pessoas, a cada vez mais, tanto no lado médico, no lado da ciência, no lado das outras religiões, eles aceitando o espiritismo. Por quê? Porque é um entendimento de que somos espíritos. Até os padres em igreja estão falando. Eu já às vezes frequento por uma coisa ou outra, vou lá, escuto com o maior prazer, e aí no final, se eu encontro o padre, eu comento. Já tive 2 oportunidades. Não, padre, o senhor falou em reencarnação, hein? E ele... doutor Helder, e hoje o Espiritismo faz 166 anos. Exatamente. Hoje o senhor ia comentar. Então, parabéns. Me adiantei. Parabéns. Bem lembrado. A gente quer falar alguma coisa, Peninha? Não, eu estou escutando o doutor Helder aqui, estou viajando aqui junto com o Edu. Né? É o que a gente fala, né? Nós falamos, é prazeroso ver o doutor falar, né? Ele fala de uma maneira tão simples. E o mais interessante é quando a gente reconhece os nossos erros, né? Reconhece onde falhou e tenta melhorar a partir de um outro ponto, né? Eu acho que isso é muito fantástico. Eu também fui assim, eu já também apanhei, já também caí, mas hoje eu já estou numa outra astral, vamos dizer assim, uma outra vibe. Precisa sempre Mas não esqueça de uma coisa. Tudo passa. Sim. A vida é um batimento cardíaco. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estarei aqui. Hoje eu estarei aqui, amanhã eu estarei aqui. Então, a coisa mais importante agora do que você falou é o que você pode tirar de proveito no lado bom. Por quê? Porque quando a gente está no bom, a gente esquece. Tá tudo ótimo. E quando a gente está no ruim, aí a gente fica desesperado, procurando Deus, rezando e fazendo outra coisa. É saber dar o valor nas duas partes. Porque todos nós, de acordo com cada situação, teremos altos e baixos. É um ente familiar que adoece, é um problema com o filho, ou é aquilo outro. E a gente tem que entender uma coisa. Eu acho que nos fortalece. Tem tanta gente que tem problemas maiores que da gente, então teremos que ser fortes. Por quê? Temos uma cruz a carregar. E não queremos deixar ela menor, porque é ela que vai fazer, essa é a grande sacada. Né? Porque a hora que chegar lá no final, é ela que vai me fazer transpor. Se eu cortar ela não vai dar medida. Né? E isso é
fundamental. A gente pensa que vamos chegar ao topo, que a meta é aqui, só que chega aqui e esqueceu de vivenciar a trajetória. É a trajetória que é o mais importante. Então, nós precisamos viver intensamente, com amor, com caridade, porque hoje nós percebemos que as pessoas, às vezes, necessitam de escutar, de ser escutadas. Tem gente que quer que você seja... não quer que você fale, ele quer ele falar. E você escute, tenha a paciência, né? Ô, Romulo, eu não sei, eu tenho visto aí alguns inscritos, tem alguma pergunta para responder? Não, doutor. Vamos, são 5 para as 9, tá? Por enquanto não fizeram nenhuma pergunta, só as pessoas, né? Tá aqui, ó, a Redina Alvino colocou aqui, ó, temos que aprender a amar, estamos vivendo em competições. Ela também colocou verdade quando o senhor estava falando, né? Lembrando, né, doutor, você falou uma coisa que eu achei super interessante, a trajetória. A gente só pensa na partida e o ponto final, mas a gente esquece da trajetória. O quanto é importante a trajetória, né? O quanto as dificuldades nos eleva, nos fortalece, nos torna pessoas mais fortes, mais espirituais, né? Eu sou prova viva disso, que uma dificuldade mudou a minha vida. Eu mudei a minha vida totalmente quando eu enfrentei uma dificuldade. E quando eu troquei a pergunta por que comigo e por que tudo isso, eu fiz a seguinte pergunta: para que tudo isso está acontecendo? O que eu preciso aprender com essa situação? Quando eu troquei a pergunta, eu vi que eu precisava ser uma pessoa mais aplicada. E quando eu me debrucei na caridade, quando eu me dediquei a tentar amenizar a dor das pessoas que passaram pela mesma dificuldade que eu passei, eu esqueci do meu problema. Foi a minha cura, foi o meu remédio. E às vezes, o que o senhor falou, eu não precisava falar nada. Às vezes, eu ia procurar uma pessoa, ela ficava 15, 20 minutos falando do problema, da decepção ou do acontecido. E quando terminava, eu falava, eu estou aqui, o que você precisar, pode contar comigo. No outro dia, a pessoa mandava, obrigado por tudo que você fez por mim. E eu só escutei. A gente acha que a caridade é a caridade materialista. Tem que ter também, mas a caridade moral, a caridade de você ouvir, de você pegar o telefone, como a gente falou, hoje o Zap facilita muito a vida, né? Mas ligar. Ô, Pena, tá tudo bem aí? Você não estava legal ontem, eu não vi você sorrindo. Aconteceu alguma coisa, a gente se esquece de fazer isso. Às vezes um companheiro de trabalho chega um pouco mais quieto, mais acanhado, né? E às vezes no local de serviço, aquela pessoa, ninguém pergunta para ele, ele passa o dia todo quieto, aí a pessoa fala assim, ih, aquele lá tá de mau humor. Não, às vezes se a gente chegasse na hora do almoço ou na hora do café, e aí, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, né? Então isso é caridade, é a gente estender o nosso olhar espiritual para as pessoas que estão ao nosso lado. Primeiro, lembrando, para as pessoas mais próximas, dentro da nossa família, né? Às vezes a gente olha também tanto para fora e esquece de olhar dentro, mais próximo. Depois a gente estende aos nossos irmãos. Aí é assim que é uma dica, né? A gente dá um conselho. Quando você se debruça no auxílio, na caridade, na fé, no amor. A gente sabe, Paulo de Tarso sempre falou, o amor é o único caminho. Fora da caridade não há salvação. E caridade é amor em movimento. Não tem outra, eu acho que essa descrição é perfeita. Caridade é amor em movimento. Edu, nós estamos 21 horas, eu não sei o horário para o doutor. Vocês querem fazer a consideração final? Doutor, quer fazer mais algum apontamento? Às vezes o senhor preparou alguma coisa, a palavra é sua. Obrigado, eu tenho sim. Não sei se eles dois estão com pressa aí, mas não, o Dodói aqui sorriu e eu estou inteiro, hein? Depois não sei. Vamos lá. Algumas anotações que eu fiz aqui, até uma vez que eu fiz uma palestra, eu acho que é fundamental o entendimento disso, né? A importância da reencarnação,
né? Porque ela eterniza e determina a nossa filiação espiritual. É a oportunidade que temos de evoluir espiritualmente dentro daquela missão que nós fizemos, né? Às vezes, eu, até dentro da casa espírita, nós estávamos falando sobre isso, e uma colega falou assim, eu ainda vou ter oportunidade de ajudar os outros. Eu tenho ainda que cuidar dos meus pais, eu estou aqui. Eu falei, minha querida, não, ela falou assim, eu queria tanto saber minha missão, porque eu tenho que cuidar dos meus pais, não sei o quê, eles são... Eu falei, bem, a tua missão você já está fazendo. Ela com problemas de esclerose múltipla. Nossa. E cuidando dos pais da melhor maneira possível, né? Então, é fundamental isso. E é importante nós entendermos de que tanto dos últimos como os primeiros trabalhadores, advertidos quanto à profunda justiça de Deus, que nós precisamos entender que Deus é justo, porque Ele deu a oportunidade àqueles que vieram primeiro e está dando oportunidade para nós que estamos aqui agora. E Ele vai dar a mesma quantia que é a eternidade. É essa busca do crescimento espiritual. É o mesmo pagamento. Basta você ser escolhido, porque é por aquilo que você produziu. E, para finalizar a minha fala, justamente, porque aí nós entramos naqueles... Nós falamos muito em valores, mas aí a gente esquece que as pessoas são... elas querem a vaidade, fica pensando no outro... por que o outro tem ou não, e etc, etc, que trazem o quê? Não acrescentem nada na vida dela, né? Mas agora o sentido dessa parábola que eu queria para encerrar minha fala, os rudimentos da vida futura e também sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, dessa solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Isso porque uns começaram a obra, nós estamos aqui tentando encerrar a obra. Então, estamos juntos, harmonizados, e espero que possamos conseguir alcançar o nosso objetivo e a nossa missão. Se não, mais uma encarnaçãozinha aí para nós. E lembrando que somos... o nosso mundo está mudando, né? De um mundo de provas e expiações para um de regeneração. Onde queremos ficar, né? Por isso que nós estamos observando de que há um rebuliço no mundo, porque os espíritos estão vindo querendo ter essa oportunidade, né? Oi, Cláudia, um beijão para você, minha querida. Simplesmente temos a oportunidade. E aí os espíritos estão todos no reboliço porque eles querem transpor. E aí você está vendo muita violência, você está vendo espíritos de baixa frequência e acontecendo e aparecendo. E isso é um motivo muito grande. Não é porque está desorganizado, é porque nós estamos numa transição, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou muito feliz pelo bate-papo, pela amizade aí de conhecer mais dois novos amigos, né? E que possamos aí estar juntos. Precisa falar para ele pagar um almoço na cachoeira, né, Romo? Verdade, lá tem um restaurante lá, né, doutor? Nós vamos marcar, então. Verdade, vamos combinar. Eu só vou ler o comentário da Denise. Ela colocou, acredito que Deus sempre é justo. Às vezes nós não temos entendimento para entender a justiça dele. Ela fez um comentário aqui. Eduardo, Pena, eu vou passar a palavra final para vocês. Vocês fazem suas considerações. E aí eu vou pedir para o Eduardo, para o Pena, se possível, fazer a nossa prece de encerramento. Ou pois não. Só uma coisinha. Em cima do que a Denise falou, olha como que é interessante, né? Nós não compreendemos o entendimento de compreender a justiça dele. De que como ele pode dar a mesma coisa para pessoas que já estão trabalhando há tanto tempo, quer dizer, espíritos velhos, e para os espíritos novos que aqui estão. Mas muitos deles foram reencarnados, né? E aí nós temos o quê? A mesma oportunidade. Deus é justo e dá oportunidade
oportunidade, e numa fala que você disse, todo dia é dia de começar. E reiniciar. Exatamente. Muito então, obrigado. Eu vou passar a palavra para o Edu e para o Pena para fazer as considerações finais, depois eu faço as minhas considerações, aí quem se habilitar a fazer a prece final para a gente encerrar. Edu? Romulo, vamos lá. Queria, assim, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, né, de conhecer o doutor através do vídeo. Vamos ter a oportunidade de estar almoçando lá, se Deus quiser. E agradecer imensamente essa oportunidade, né? É um crescimento. Se alguém está construindo alguma coisa, somos nós, né? Somos engenheiros das nossas próprias vidas, né? Então a gente tem que dar essa continuidade com as lives, com o nosso aprendizado, com a nossa caridade e com a nossa postura, né? De ser humano, sendo correto, sendo dedicado a tudo que nós fazemos. De verdade, eu não tenho nem palavras. Eu, se precisasse até mais umas 2 horas, o doutor falando, eu estava aqui, né, de queixo caído em admiração pela pessoa dele, de verdade. Já te falei isso em outra oportunidade, Romulo. E agradeço muito, viu, doutor? Estava ouvindo o senhor, revendo o Pena aí. É uma gratidão enorme estar com vocês. Peninha? Gratidão, meu. Teremos a oportunidade de estar juntos aqui. O último apontamento que eu quero fazer é sobre a parábola, sobre tudo que nós falamos. Eu achei um artigo aqui na internet que eu gostei muito do resumo que essa pessoa fez. Ele diz o seguinte, que o reino dos céus é, na verdade, o estado da perfeição. O pai de família é Deus. Os trabalhadores representam a humanidade, enquanto a vinha é a terra. O trabalho, por sua vez, representa tudo aquilo que enobrece o nosso espírito. Para alcançar essas virtudes, uns precisam de mais tempo, outros de menos tempo. Entretanto, no fim de todos, recebem o mesmo benefício ou prêmio, que é a plenitude espiritual. É um resumo bem bacana de tudo que a gente falou, né? Muito Exatamente. Legal. Parabéns, um lindo texto. Quer fazer suas considerações finais ou Penol era o texto? O texto era para fazer a final. Então eu vou agradecer. Hoje, doutor, é uma live especial. Pela primeira vez eu fiz o convite para o Eduardo e para o Pena, para ele estar ajudando eu aqui tocar a live, enquanto o Matheus e o professor ainda estão ausentes, né? Por questões de trabalho, né? O Eduardo já havia falado do senhor há muito tempo. Eu falei para ele, então agora é a oportunidade de você fazer a live junto com o doutor, né? O Pena, ele já não posso nem falar mais que ele é convidado, participante, porque ele está aqui toda terça. Eu acho que ele participou mais vezes da live do que eu, viu? Então, assim, gratidão, doutor, gratidão ao Luiz, gratidão ao Pena, gratidão a todas as pessoas que estão aqui com a gente, que dedicaram parte do seu dia, né, para escutar esse bate-papo, para participar desse bate-papo. É isso que a espiritualidade espera da gente. Que a gente tenha os nossos momentos de lazer, claro, devemos ter. Que a gente tenha os nossos momentos de trabalho, mas que também que a gente aceite o trabalho que o Mestre Jesus está nos convocando. Nós estamos passando por um momento de transição planetária. É como está separando o joio do trigo. Muitos que aqui estão não ficarão mais. Então, esses espíritos estão fazendo de tudo para permanecer ou para atrapalhar. Mas como os planos divinos são perfeitos, como Deus é justo, tudo está de acordo como planejado. Então, quando as pessoas falam que o mundo está fora de controle, pelo contrário, está tudo dentro do controle. Quem governa esse planeta é Jesus, junto com o espírito de Ismael e uma legião de espíritos de luz. Então, se Jesus governa esse planeta, não tem como isso aqui estar fora de controle. Pelo contrário, está dentro do planejado, está dentro do tempo. Tudo está sendo executado como deveria estar. Então, eu gostaria, doutor, de te agradecer novamente. O senhor, eu sei que o senhor estava gripado, estava com começo de febre, veio aqui. O quanto eu aprendi com o senhor novamente. Eu falei para os meninos, é prazeroso escutar o senhor falar. O senhor fala de uma maneira simples, objetiva, clara. Então, isso a gente consegue sentir essa energia que o senhor emana.
E como o Eduardo e o Pena sempre falou, é uma engrenagem. Esse dia é muito especial. Muito obrigado. Nós tivemos aqui reunidos, né, para falar sobre os trabalhadores de última hora. Nós falamos de amor, de caridade, de perdão, de tempo bem aproveitado e do trabalho de Jesus. Então, hoje nós cumprimos partes, nós somos os trabalhadores, nós ficamos aqui pela última hora, durante uma hora, trabalhando pelo Mestre Jesus. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor pela atenção, pela paciência e por ter nos atendido mais uma vez. Eu é que agradeço, Rômulo, que é uma oportunidade e pode saber, se quiser já marcar a próxima, estarei junto. E quando precisar de mim, estou junto, porque eu acho que essa é uma grande oportunidade. Primeiro, porque quando a gente se propõe a algo, a gente tem que se preparar para tal coisa. E aí que a gente tem a oportunidade de compreender aquilo que nós vamos fazer e o entendimento maior. Por quê? Porque você começa a aprofundar. Quando a gente só escuta, ou às vezes a gente não tem essa... E eu fico muito feliz de ter essa oportunidade da gente poder trabalhar e transmitir um pouquinho do entendimento da gente, porque, entenda bem, eu enxergo parte de um todo, né? E com as colocações de vocês, eu consegui enxergar outras facetas daquilo que nós estamos falando. E isso é fundamental. O aprendizado é para todos nós, né? Estou aqui também feliz de estar participando e também de ter aprendido um pouco mais, porque é fundamental isso. Nós temos que fazer essa troca. A vida é de reciprocidade e de passar algo a mais e receber algo. Como você disse, Romulo, eu acho que você descobriu algo na sua dificuldade e você recebeu a luz. E aí você está fazendo esse belo trabalho, e esse trabalho também aqui nas lives, eu acho que ele é fundamental, e estarei junto com você sempre quando você precisar, porque é um lindo trabalho. Parabéns, tá? E eu fico muito feliz por estar aqui com vocês. Obrigado, doutor Pena. Eu escolhi você, assim, no Unidunité caiu você. Você faz a prece nossa final para a gente encerrar a live? Eu também quero agradecer, trabalhei mais uma vez com o Eduardo aí. Obrigado, viu, Romulo, pelo convite. Doutor Helder, foi um grande prazer. É um prazer estar todo mundo aqui junto. E já de antemão, né, já falando aí, boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, axé para quem é do axé, né? E a gente vai caminhando, fechando nossos olhos, conectando nosso Pai, o nosso Criador, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa sempre, que nos traz a felicidade de estarmos juntos nesses momentos tão importantes da nossa vida, e com uma reflexão simples e espontânea, nós tiramos tantos e tantos aprendizados. Que a luz e a paz do Senhor nosso Mestre Jesus esteja com todos, e que nós possamos orar por todos os nossos irmãos, de todos os quatro cantos do nosso planeta, dos reis aos emergentes, dos mais necessitados e os mais carentes, que todos recebam essa luz, independente se são os trabalhadores da primeira ou da última hora, e que nós possamos estar aqui semana que vem para mais um bate-papo dos Papo de Amigos 10, que tanto nos traz, que tanto traz-nos aprendizado para uma nossa evolução espiritual, e que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos, meus amigos, gratidão Du, gratidão Pena, gratidão doutor, e até semana que vem, a todos que aqui estiveram. Nós vamos trazer o doutor novamente, já vou combinar com ele uma nova data. Edu, doutor, o senhor está convidado a próxima semana. Nós vamos fazer uma live aqui também. Já está eu, o Eduardo e o Pena. Nós vamos fazer, se o senhor quiser participar com a gente, aqui ao vivo também. É de grande... É uma gratidão imensa. Então, eu estou... Pois não, doutor. O que vai ser? Não entendi. Nós vamos fazer uma live, eu, o Edu e o Pena, e eu gostaria, se fosse possível, dentro da tua agenda, que eu sei que é, para o senhor participar com a gente. Qual que é o tema, Pena? Pode já falar, dá o
a reportagem. Somos o que pensamos. Nós vamos fazer uma live sobre esse tema. Se o senhor quiser participar, nós 4 estaremos juntos novamente. Eu já estendo o convite para o senhor. É um prazer. Muito obrigado. Estaremos juntos. Só para você não treinar, mas eu estarei junto, sim. Tá bom. E esse é um tema maravilhoso, viu? Exatamente. Peninha que escolheu. Tá na engrenagem, tá na engrenagem. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada, com muita paz, com muita luz, com muita proteção. E até semana que vem. Boa noite a todos.